Num desses países da Rússia antiga, numa daquelas cidadezinhas, numa igreja, chegou uma Bíblia. Eles não tinham Bíblias. Nós tivemos aqui o irmão André, da Portas Abertas, lá pelos anos 77, 78. Ele esteve aqui na nossa comunidade e ele fazia ele levava Bíblias para os países comunistas, fazia contrabando de Bíblia, e era proibido. E chegou uma Bíblia numa cidadezinha, havia uma igreja com uns 500 membros, e o pastor não teve outra coisa a fazer senão rasgar a Bíblia por folha e dar uma folha para cada um. E aquele que recebeu a folha da Bíblia tinha que decorar. Porque eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham lido. Então, cada crente foi decorando a folha aqui. E o pastor recebeu a folha dele, foi a carta de Filemon. Só tem um capítulo, né? E ele pregou 5 anos em cima do capítulo de Filemon. Era a única coisa que ele tinha, mas ele aprendia com os outros que iam transmitindo a Bíblia, de ouvir, iam decorando a Bíblia. Até 1998, por aí assim, haviam 6 pessoas que sabiam a Bíblia de cor, de capa a capa. Uns 2 coreanos, tinha um alemão, tinha uma da América Latina, e sabiam toda a Bíblia de cor. São mentes privilegiadas que conseguem decorar e teve alguns pastores que pregaram sobre um capítulo da Bíblia por anos. Só um capítulo. E Deus fazia extrair dali coisas extraordinárias, porque a Bíblia ela é inesgotável. Spurgeon, o grande pregador inglês do século XIX, ele era um gênio. Spurgeon, eu acho que na Terra ainda não teve um pregador igual a ele, no sentido de Deus deu uma capacidade para ele fora de série. Com 16 anos ele já começou a pregar, com 19 anos ele era pastor, e ele nunca estudou em seminário, não. Tudo que ele aprendeu foi Deus ensinando para ele, e com a capacidade. Ele pegava um livro de 500 páginas e lia em 2 horas, com uma retenção de 80%. Mente fotográfica. Ele punha o livro em cima da mesa, ele lia de pé, com as mãos para trás, só passava assim. Quando ele ia pregar sobre um assunto, ele dizia ao moço que trabalhava na biblioteca, ele tinha 10.000 livros na biblioteca dele. Ele dizia para o moço: abra o livro de Matthew Harriel, de Gill, ou qualquer um, de Agostinho, de Calvino, nas páginas tais, eu preciso dar uma olhada naquilo. Abria, ele chegava. E quando ele abria a boca, o Espírito Santo trazia. Vocês podem imaginar
que ele pregava em Londres, no domingo. Ele pregava 2 mensagens. Uma das mensagens era lida no Time, no jornal, não no Time, no jornal New York Times, na terça-feira. Todas as mensagens dele eram taquigrafadas. Haviam 5 taquígrafos sentados, porque ele era uma enxurrada. Ele falava, e os taquígrafos só taquigrafando, porque não tinha outra forma, e passava o Atlântico por código Morse. Domingo já passava, terça-feira o New York Times publicava. Na íntegra, faziam filas para lerem as mensagens de Spurgeon. Hoje, o New York Times não publica o nome de Jesus, nem por anúncio alguma coisa. Porque houve uma inversão do século XIX para cá. Houve uma enxurrada de pensamentos humanistas tomando conta do mundo e foi invadindo, e hoje o nome de Jesus se tornou palavrão. Há um mundo contrário. Londrina já está enfrentando agora, amanhã, na Câmara dos vereadores aqui, vai haver já um problema para impedir a construção de templos e limitar a criação de igrejas. Estão batendo forte, mas isso não é Londrina, isso é mundial. Qualquer coisa que você quiser publicar, escrever para outros meios, para satanismo, para budismo, para qualquer coisa. Mas se for com Jesus, vamos tirar esse cara da frente. E nós estamos sendo encurralados para um momento não muito longe. Em 2012 eu falei sobre isso aqui e um irmão me corrigiu, ou veio chamar a atenção. Não fala essas bobagens não, porque isso nunca vai acontecer. Nós estamos num mundo de civilização diferente. Falei sobre a perseguição que viria sobre a igreja contemporânea. 2012, nós já estamos enfrentando essa perseguição boa, bem significativa no Peru, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia. Aqui no Brasil já se está criando condições para isto acontecer e tem vindo através do Ministério da Educação. E a gente precisa se firmar na palavra cada vez mais. Porque eu tenho fome, mas eu não tenho fome de hambúrguer. Eu tenho fome do pão do céu. Eu tenho fome de Cristo. E nada vai matar a minha fome a não ser o próprio Cristo. E nós estamos aqui no capítulo 6 de João. O capítulo 6 de João é um capítulo bem significativo dentro do projeto que João utilizou-se para trazer a revelação da obra de Cristo. Nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 20 de João, Evangelho de João, antes de ver aí, capítulo 20, o versículo 30 e 31. Só para a gente relembrar que este está no finzinho. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Ele está escrevendo aqui, já no finzinho do livro, e ele está dizendo alguma coisa assim, olha. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós te pedimos, Pai, que tu nos dês a fé que vem de Jesus, para nós crermos nas palavras de Jesus. Tu operas em nós nesta noite, em nome de Jesus. Baixa um pouquinho para que ele disse, na verdade, fez Jesus muitos outros sinais. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este livro é o Evangelho de João. É João dizendo, ele fez muitos outros sinais. Mas João selecionou 7 sinais, 7 milagres, 7 acontecimentos singulares de Jesus. E estes 7 sinais que ele está dizendo, que ele fez muitos outros, mas João escolheu estes sinais, eles foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo. O que está implícito nesses sinais é a revelação da natureza de Deus no Jesus histórico. No aspecto da divindade de Jesus. Eles estão ali registrados com o objetivo de fazer claro que o Jesus histórico é o Cristo. Porque ninguém faria estes sinais se não fosse o Cristo. São sinais que atestam, que testificam, que revelam a cristocentricidade. Está mostrando que Jesus é o Cristo. Então nós temos 7 e o capítulo 6 de João vai falar do 4º sinal. Nós vimos o primeiro sinal, é no capítulo 2, o primeiro sinal é o sinal da transformação da água em vinho. Este sinal, ele está ligado à palavra. Quando naquele casamento faltou vinho, naquele casamento que durava média 7 dias, no meio da festa, a adega esvaziou, não tinha vinho. E muito significativo, porque o vinho é o símbolo da alegria. É como se estivesse ali dizendo, acabou a festa, acabou a alegria do casamento. A festa acaba quando acaba o vinho, quando acaba a alegria. Eu participei de um casamento essa semana e nós estamos falando ali que a primeira crise da humanidade foi num casamento, lá no Jardim do Éden. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, porque o casamento sempre precisa de muito milagre. E o último evento da história da humanidade é um casamento. É a boda ou as bodas do Cordeiro com a sua igreja, com o seu povo. E casamento, que muitas vezes as pessoas dizem que casamento é uma organização, é uma instituição falida. E nós falamos ali que não é o casamento que é a instituição falida. Que falidos são as pessoas que entram para essa instituição. Falidos são os que entram e querem fazer do casamento uma coisa do jeito deles. Nós somos pessoas avariadas. E por causa dessa nossa avaria é que nós criamos problemas para o casamento. Por isso Jesus foi lá e transformou água em vinho, que é o símbolo de um casamento poder ser uma festa, uma alegria. O segundo milagre que Jesus fez, o segundo sinal, foi quando ele curou o filho do Régulo. Está no capítulo 4.
que era um menino que estava com uma febre e estava muito mal, e aquele régulo significa um pequeno rei. Ele pegou a sua carruagem, o seu camelo ou o seu cavalo, e foi de Cafarnaum até Caná procurar Jesus, e chegou lá e disse: olha, meu filho está à morte e eu vim aqui buscar remédios. E Jesus disse: eu não vou lá, vai que teu filho vive. E ali ele aguça aquilo que ele dá, a fé. A fé é um dom de Deus. Aquele homem apropria-se da palavra de Cristo e crê, e ele não viaja no mesmo dia, ele só viaja no dia seguinte, porque as cidades se separam a 27 quilômetros daqui a Arapongas, mais ou menos, né? Daqui a Arapongas. E ele não voltou no mesmo dia, ele só voltou no dia seguinte, porque aquele que crê descansa. Quando você crê, a palpitação desaparece, a ansiedade desaparece. A nossa dificuldade é crer. Hoje de manhã nós trabalhamos aqui a questão da alma, e a dificuldade da alma é crer. Porque quando ela crê, eu digo em tom de figura, ela vai para Bahamas, ela sai de férias, ela vai para um lugar tranquilo. E esse sinal apela para a fé. O terceiro sinal foi a cura do paralítico de Betesda, que estava há 38 anos paralítico, esperando na fila do SUS, esperando para ser curado, e Jesus aparece ali e acha exatamente aquele, e busca, e cura, e ali está falando da graça. Então, palavra de Deus, gerando fé, e movida pela graça, ela vai nos satisfazer, ela vai nos dar descanso, vai nos dar satisfação, que é isto que esse sinal está falando aqui, que é o sinal da multiplicação do pão, daquilo que satisfaz a fome. Uns têm fome física, mas outros têm fome psíquica, mas a fome maior é a fome espiritual, ou a fome de Deus, e Ele é o pão que satisfaz a nossa fome. E esse sinal aqui do capítulo, nós vamos ler, Ruth, por favor, do 1 ao 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir
com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Então, imagina essa multidão de 5.000, depois de, diz o evangelista Mateus, 3 dias com fome. Porque este é um episódio que é narrado nos 4 evangelhos. Esse é o único fato que os 4 evangelhos narram. O único milagre que é contado pelos 4 evangelhos. Existem 2 multiplicações de pães. Esta, que é a primeira, que foi feito no lado direito do Rio Jordão, no lado de Israel, onde estava o povo de Israel e que representava ali as 12 tribos. E a outra foi feita do lado esquerdo do Rio Jordão, na região da Jordânia hoje, do outro lado de Israel, e que estavam as 7 nações. Nós já vimos isso aqui, que no lado que estava o povo de Israel, sobraram 12 cestos. E no lado onde estavam as 7 nações, sobraram 7 cestos. Os estudiosos da Bíblia dizem que o que estes episódios representam é que onde Jesus vai, ele dá suficiente para todos. Para as 12 tribos de Israel ele deu para que eles se fartassem, e para as 7 nações que estavam do outro lado ele deu para que se fartassem, e sempre sobrou uma quantidade semelhante àquilo que eles representam. As 12 tribos, as 7 nações. Ou seja, Jesus é suficiente para matar a fome de significado de cada um de nós. Ele tem capacidade e competência para encher o nosso ser espiritual de modo que sobre, né? As multidões, diz o texto aí, que eles seguiam a Jesus por causa dos sinais, porque eles viram os sinais. Aí no versículo 2, dá uma olhadinha outra vez, Ruth, capítulo 6, verso 2. Nós vamos fazer um rastreamento aí. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Igrejas ou lugares onde há muito sinal, normalmente tem muita gente curiosa. Tem muita gente que procura Jesus porque quer levar alguma vantagem. Porque tem alguma necessidade que ele quer em si satisfazer. Não é por causa dele em si. É porque temos as vantagens. A igreja do século XX, que é Laodiceia, que nós também estamos vivendo agora no século XXI, das 7 igrejas da Ásia, esse período de Laodiceia, que é a justiça do povo, é a igreja que não tem falta de nada. Ele diz assim, eu sou abastada, não tenho necessidade alguma, mas Jesus está do lado de fora. Mas é uma igreja que usa muito os sinais, que são aqueles sinais descritos por Jesus no capítulo 7 de Mateus, versículos 21, 22 e 23. Vamos lá para Mateus 21, 7 e 21. Ali Jesus está mostrando que tem muita gente que faz sinais, que faz milagres. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Preste bem atenção no texto. Jesus está dizendo que nem todo que lhe chama Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. E ele no versículo 22 diz claramente que muitos, por favor, 22, muitos naquele dia. Que dia é este, aquele dia? Daqui a pouco nós vamos verificar que é o dia da sua segunda vinda, é o dia do seu julgamento. Naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? A primeira coisa que aparece aqui é a pregação. Pregando no nome do Senhor, profetizando no nome do Senhor, anunciando no nome do Senhor. Em teu nome não fizemos, não pregamos. A segunda coisa que ele diz, que expulsaram demônios. Em teu nome não expulsamos demônios. E a terceira coisa, em teu nome não fizemos, olha a palavra muitos. Não foram poucos, muitos milagres. Mas com que poder estas pessoas estão fazendo os milagres? Com o mesmo poder que Janes e Jambres. Quem são esses caras? Janes e Jambres, já fiz pergunta domingo passado. São os dois egípcios que resistiram a Moisés e que fizeram sinais, que transformaram água em sangue, que fizeram aparecer rãs, que transformaram a serpente, o cajado em serpente. São os poderes latentes da alma. E vou dizer ainda aqui, qualquer pessoa pode desenvolver esses poderes. Qualquer um. Desde que Cristo não seja o seu Senhor. Alualuque, no século passado, foi considerado entre os esquimós o maior bruxo da face da Terra. Dr. Kurt Koch, um psiquiatra alemão, estudou o comportamento de Alualuque e ele disse que ele podia matar uma pessoa a 1000 milhas de distância só com o pensamento, por bruxaria de voodoo. Só que Alualuque, no dia que ele ouviu uma mensagem no Canadá, pregada pelo Billy Graham na televisão, o mistério da fé lhe foi implantado e ele creu em Jesus Cristo. E tem uma entrevista que ele fez à CBS americana, aquela a televisão americana, em que o repórter pergunta para ele, lá pelos anos de 1968, 69, em que poder você fazia isso? Ele diz: no poder da minha mente. E quando você creu no Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu com isso? Ele disse: eu perdi esses poderes. Porque revestimento do Espírito Santo é vestir o sujeito com a camisa de força. Eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico em que a gente tinha às vezes que colocar o sujeito na camisa de força, para você lidar com ele. E o que o Senhor faz é nos colocar na camisa de força do Espírito Santo para que os nossos poderes latentes da alma, como hiperestesia, como radiestesia, como clarevidência, como todas essas coisas que pertencem à mente no seu poder, porque quando Deus nos fez, a Bíblia diz que Ele nos fez um pouco menores do que Ele, e de glória e honra Ele nos coroou, mas quando o homem pecou, Ele encapsulou estes poderes. Tanto é que esse menino aqui nasceu analfabeto, nasceu ignorante, nasceu rebelde, nasceu, e aí por educação, por trabalho, ele foi
E hoje ele está estudando, fazendo. Eu não sei como é que se faz as artes. Você vai fazendo, o sujeito nasce zero em música e daqui a pouco vira um Mozart, vira um Haydn, vira um Bach. Como é que foi isso? Isso foi treinamento, foi trabalho. Também, quando eu estava estudando lá no Rio de Janeiro, eu comecei a desenvolver um pouco de hiperestesia. Só que naquele tempo eu era da igreja, mas eu não era em Cristo. Então, fiz algumas vezes isso no Maracanã, e assisti o jogo lá no Maracanã, sentava num lugar lá e ficava olhando para uma pessoa. Ele está sentado lá no meio, e eu dizia, agora você vai olhar para mim, cara. Você vai olhar para mim. Isso mente a mente, procurando a frequência da mente dele. E eu ficava olhando para ele, você vai olhar para mim e você vai rir. Você vai olhar e você vai rir. E depois de um tempo, ele começava a ficar agoniado. E ficava olhando, e o jogo está correndo. E ele começava, daqui a pouco ele virava e dava um sorriso. Qualquer pessoa pode desenvolver isso se não tiver em Cristo. Se tiver em Cristo, quiser fazer, pode tentar fazer, não vai fazer, porque a vida do Espírito Santo é que vai controlar a nossa vida. Ele disse que eles fizeram, mas Jesus está dizendo, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ele não disse eu não os conheço, ele disse eu nunca. O nunca aqui é muito mais forte do que o não. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma pessoa pode fazer milagres em nome de Jesus? Pode. E vai gente, muita gente vai. Agora, isso não gera salvação. Porque a salvação só vem pela palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos voltar agora para o nosso texto lá no capítulo 6, versículo 3. Esse texto aqui, as multidões seguiam Jesus por causa dos sinais. Jesus, quando vê a multidão, ele sobe no monte e se assenta. Domingo passado nós começamos aqui, eu falei hoje do livro do pastor que pregou um ano inteiro, 5 anos inteiros só no livro de Filemon, que era a única coisa que ele tinha. Nós já estamos andando aí, mas eu quero voltar para alguns pontos aqui. É importante você saber por que Jesus subiu e sentou. Por que Jesus sempre que ia ensinar sentava? E eu falei que pode abrir a Bíblia. Toda vez que Jesus for ensinar, pregar, ele senta. Porque o assentar, nós vimos aqui que ele tem, tanto no seu ministério terreno, quando ele vai ensinar, ele senta, como quando ele terminou o ministério, chegou lá no céu, ele assentou-se. E o importante é que nós temos um sumo sacerdote assentado. O essencial, Hebreus capítulo 8 vai dizer isso, o essencial de tudo isto é que nós temos um sumo sacerdote assentado. Por que significa isso? É que ele concluiu a obra. Ele está descansado naquilo que ele fez. Pode tirar os bichos daí, porque é que o iPad faz essa coisa aí. No capítulo 6, verso 3, ele vai dizer, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos.
Vamos para Lucas. Lucas capítulo 4. Irmãos, eu acredito, isso é um ponto de vista, não tem profecia, a gente nunca tem a certeza dela. A gente tem a expectativa e a esperança até que ela se cumpra. A minha expectativa é que este ano termina a primeira geração da terra de Israel. 1948, dia 14 de maio de 48, começou Israel como nação, depois que foi a dispersão, a diáspora do ano 70, e eles nunca mais se reuniram. Essa semana eu tive pesquisando um pouco sobre os sefaradis, sobre os cazares, que é um tipo de judeu que pouca gente sabe a origem deles, os cazares, e eles todos estão se juntando em Israel, voltando para Israel. Deus está unindo esse povo, porque Ele tem um projeto com esse povo. E onde é que estão apagando o que ali? Esperando o senhor dizer qual versículo. Dizer qual versículo o senhor quer. Você está esperando ouvir isso. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. 16. Nós vamos ler do 16 até o 30. Eu ia dizer, nós não temos pressa aqui. Se o senhor voltar esse ano, vai ser joia. Se ele voltar o ano que vem, também está ótimo. Mas, como disse o Campbell Morgan, eu falei para os jovens ontem, Campbell Morgan sempre dizia assim, que ele acordava, dava graça, ia para o banheiro, dava graças a Deus, dizia que a misericórdia dele tinha se renovado, que o Senhor tinha renovado a misericórdia, e ele disse, eu vou começar a trabalhar, eu não sei se eu termino até o final do dia, se o Senhor não já voltou para vir me buscar, e o meu trabalho ficou pelo meio. E assim é a expectativa, eu não sei que hora o Senhor vai voltar, mas a minha expectativa é que o Senhor volte a qualquer hora, e eu estou cada dia orando mais Maranata. Eu não sei se minha netinha, a terceira, vai nascer e Jesus não já levou os seus. Eu não sei, estou aí na expectativa. Ó Senhor, vem logo. Esse mundo está tão complicado que se viesse ontem já estava bom. Então. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Na hora de ler a Bíblia, ele ficava de pé. Mas nós vamos ver depois. Ninguém lia a Bíblia sentado. Para ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, tinha que ficar em pé. Jesus leu a Bíblia de pé. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vou parar aqui um tiquinho para a gente verificar o que aconteceu. Havia o rolo da lei e havia o rolo dos profetas. Que dia foi do ano que Jesus leu esse texto? Eu posso dizer o dia do ano, por causa desse texto. Eu garanto para vocês o dia do ano. Eu não posso dizer qual foi o ano, para mim foi o ano 28, 29, não tenho muita certeza, 27, 28, mas o dia foi mais ou menos no dia 15 de setembro.
Como é que você sabe? Porque eles liam a partir da Páscoa. Eles liam toda a Torá em um ano. E liam os profetas. E liam os livros históricos. A sinagoga era para ler a palavra, depois conversar. Este texto do profeta Isaías corresponde ao mesmo texto de Deuteronômio, capítulo 29, de 9 a capítulo 32 de Deuteronômio. Por isso que Jesus está explicando o que ia acontecer ali. Mas quando lhe deram o livro para ler, diz assim, e encontrou, porque já estava colocado aberto ali o livro no lugar certo. O rolo estava ali. Ele não podia ler outro texto a não ser este. Alguém havia lido a lei e todo mundo ficou ali escutando a leitura da lei. Chamaram Jesus para ler e ele pega e começa a ler e lê Isaías 61. Mas ele não leu o texto todo, ele sentou. Eu vou agora comparar os dois versículos, porque ele só leu um versículo e uma parte do outro versículo. Ele leu o versículo 1 e uma parte do versículo 2. Vamos ver agora Isaías 61, 1 e a parte do 2, para vocês perceberem onde ele parou para poder começar a ensinar. Isaías 61, 1 e a parte do versículo 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da... Ele parou aqui. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aqui, ó. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. E consolar os que choram. Ele não falou. Ele cortou. Na leitura ele deveria continuar. Mas se ele continuasse, ele não poderia dizer, hoje se cumpriu essa profecia em mim. Porque no texto existem as duas profecias, da primeira vinda e da segunda vinda. Essa parte toda anterior é da primeira vinda dele. Daqui para frente já é da segunda vinda. Entendeu? Porque que a Bíblia tem tudo certinho. Ele cortou o texto. Logicamente que no hebraico não existia nem capítulo nem versículo. Mas ele cortou aquela ideia. Tá. Agora vamos voltar para lá. Eu vou ler outra vez. Baixa aí o 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É Jesus dizendo que o Espírito do Senhor Deus, que o Cristo que está nele, ia se manifestar. Está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a curar, a proclamar a libertação aos cativos, a libertar os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. 5 coisas. Graça. Pá, cortou. Agora vamos para o texto de Lucas 4. Vamos ler o texto de Lucas 4 outra vez. Então, versículo 17. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Alguém tinha lido o livro da lei, tinha lido a Torá. Deram para Jesus ler o livro da lei.
era em Nazaré, a cidade dele, onde ele foi criado. Ele não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré. E ali, você sabe que não existe profeta sem honra, senão no meio dos seus, da sua parentela e tal. Todo mundo estava com os olhos em cima dele. Quem é esse cara que vai falar agora? Então ele leu o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Cortou. Mas o que aquele fez? E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Firme. Sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Se ele dissesse o resto, não era verdade que tinha se cumprido. Aquelas 5 coisas, desculpa o cacófato, mas saiu sem querer. Aqueles 5 princípios que ele colocou ali se cumpriram naquele dia. Hoje se cumpriu, olha bem. Quer dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E agora, o que vamos fazer? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Quem é esse cara? Não é um carpinteirozinho qualquer? Quem é este? Não é ele o filho do José? E disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Você está louco, Jesus? Você ficou doido? Você enlouqueceu? É isso que Jesus está interpretando. Médico, cura-te a ti mesmo. Você ficou doido. Você perdeu o juízo. Dizer que se cumpriu hoje esta profecia. Então você, se é que você é o que você diz que é, faze aqui em nós o que você fez em Cafarnaum. Faz os mesmos milagres, porque o homem anda à cata de milagre e não da palavra de Deus. Quer alguma coisa que constate, mas no dia que você constatar, você deixou o caminho da fé para entrar no caminho da ciência. Aquilo que você comprova não é fé. Fé é aquilo que Deus fala ao coração, que não subiu, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. O coração pode ser a mente do homem, mas que Deus preparou para os que o amam. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aí ele vai um pouquinho: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias,
quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome na terra, em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Aqui Jesus começou a mexer com o problema do povo. O povo de Israel achava que só eles é que eram dignos de serem salvos. E Jesus começa a mostrar uma coisa aqui, dizendo o seguinte: baixa um tiquinho mais. Olha aqui. No tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas Jesus diz que o profeta Elias foi enviado a uma viúva sidônia, da cidade de Serepta. Não foi enviada para nenhuma viúva de Israel. Está mostrando a soberania de Deus. E ninguém gosta do termo soberania. Nós queremos ser soberanos. Nós queremos ditar as regras para Deus. Nós não queremos assentar e descansar no pão que desce na nossa mesa. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito. E se Deus não fizer do nosso jeito, nós ficamos bravos. Aí Jesus vai mexer mais ainda. Olha como ele é provocante. Olha como ele é provocante. Ô Ruth, eu estou tirando o seu trabalho, Ruth, por favor. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Imagina Jesus dizer aqui hoje: olha, havia muitas pessoas doentes na Alemanha, mas a nenhum foi enviado um profeta de Deus, senão a Hitler. Isso aqui é dizer Naamã. Naamã foi um general muito duro da Síria, cruel, assassino, e que ficou com lepra. Mas a minha Bíblia está dizendo que havia muitos leprosos. Baixa um tiquinho mais, por favor. Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta, e a nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O que aconteceu? O que acontece quando você não vê que o seu nome está na lista? Acende a ira, fica brabo. Olha, leia aí, dona Ruth. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Você quer ver como é que o povo fica bravo? É quando Jesus não faz o que a gente quer. Pegaram Jesus, a cidade de Nazaré é construída sobre uma montanha, tem um precipício lá embaixo. Pegaram Jesus, e chegaram até a boca do precipício. Sabe o que ele fez? Esse passou no meio deles. Eles parece que tiveram aquela cegueira do tempo de Ló. Ele passou no meio deles e foi embora. Porque não era chegada ainda a sua hora. Ele simplesmente passou no meio dele e foi embora. Retirou-se. Eles não conseguiram. Essa foi a primeira tentativa de assassinarem Jesus. Mas ele não podia ser morto por jogá-lo lá de cima. Ele tinha que ser morto por cruz. Aliás, a primeira tentativa foi de Herodes matando ele como criancinha. Mas como do ministério, essa foi a primeira.
Agora, o que eu quero voltar aqui é para o assentor. Enquanto você e eu não nos assentarmos para ouvir Jesus falar, como a nossa irmã Maria de Betânia, sabe o que causou implicância na dona Marta? É que Maria havia se assentado aos pés de Jesus para ouvir-lhe a voz, para que Jesus lhe ensinasse. Jesus estava sentado, Maria veio, assentou-se aos pés dele, e a Marta estava de um lado para o outro na azáfama. E faz, e diz para Jesus: o Senhor não se te dá que esta minha irmã me deixe aqui o tempo todo labutando e trabalhando, e ela fique aí sentada? E Jesus disse: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, e uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que é a boa parte? Sentar-se e ouvir Jesus, e escutar Jesus, e deixar Jesus nos ensinar. Isso chama solitude. Quando nós nos aquietamos. Mas o século 20 e 21 é o século da agitação. E hoje, depois desse negócio aqui, oh meu Deus, isso aqui é o tempo todo mexendo com a gente. Quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que desligar esse troço aqui. Eu venho aqui no ajustes, eu venho aqui no modo avião, boto ele no modo avião, eu venho aqui no meu iPad, que a minha Bíblia está aqui, boto no modo avião, que é para não entrar nada. Agora eu vou ler a Bíblia, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, eu preciso ficar quieto. Então eu leio, vou para frente e vou para trás. Vou para frente e vou para trás. Mais um capítulo, mais menos aqui, vou para trás. Vou para frente e vou para trás. Isso é ruminar. Estava perguntando ao Dr. Júlio o que é ruminar. Ele é professor da universidade e ele é da área de veterinária. Então o que o boi faz? Ele pega a comida e depois bota no estômago, aí chega no final da tarde, ele deita, e aí faz... aquilo volta, aquele bolo volta, e ele faz... e masca, e aquilo é dissolvido mais, aí ele... aquilo vai para o outro estômago, aí ele vai aqui. É assim que você tem que ler Bíblia, meu filho. Mas quem disse que nós temos tempo? Quem disse? A nossa agenda é WhatsApp. É o dia todo na fofoca. É o dia todo, e a coisa mais interessante é o STF fazendo as pantomimas dele, as palhaçadas, e nós aqui a comer STF, Suprema Treta Federal. Aqui tu mesmo, aqui para lá e para cá, e para lá e para cá, e para lá e para cá. E o Supremo Deus Todo-Poderoso, querendo contar algumas coisas para nós, dizendo assim: não temas as más notícias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Filhos, eu carrego vocês nas minhas mãos como o pastor leva os seus cordeirinhos. Então, isto, queridos, que eu queria parar aqui hoje, significa assentar. Jesus, ao dar, eu vou voltar para cá, eu não tenho pressa não. Jesus, ao dizer aos seus discípulos, quantos pães, onde nós vamos comprar pão para dar comida para essa gente toda? A Bíblia diz que ele disse isso porque ele queria provar os discípulos. Ele não nos aprova sem nos provar. E aí os discípulos, o Filipe disse, 200 denários não seria suficiente para dar um pedaço para cada um. Nós fizemos a conta aqui, que é mais ou menos 66.500 reais de dinheiro para comprar pão. Um dos meninos que estava aqui fez uma conta, daria 93 mil pãezinhos franceses. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, 15 mil, daria para comer 4 pães franceses para cada um. Isso foi a conta do domingo passado. Mais o peixe, nós tivemos aí uns hambúrgueres de peixe. Como é que chama aquele de peixe do fish, hein? Macfish. Aqui é Christofish. Aquele pão comeram, satisfizeram, e aí sobrou ainda 12 cestos cheios, não de sobejo, mas de pão, para alimentar mais gente. Jesus mandou que sentasse o povo. Ele não pôs fila, assentou. E ele pegava e partia e dava para os discípulos. E cada discípulo ia distribuindo para aquele povo. E partia e dava para os discípulos. Os discípulos iam distribuindo, tal modo que todos se fartaram. Aqui nós vamos trabalhar ainda uma coisa que é: Deus nos dá para que nós possamos dar àqueles que estão carentes. Ele nunca nós vamos dar o que não recebemos do Senhor. Ok? A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.